E o escritório da advogada Viviane Bart de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, atua em ao menos 31 processos em tramitação no Supremo Tribunal Federal, além de um contrato com o Banco Master, que já pagou 79 milhões de reais ao escritório até outubro de 2025. A atuação da mulher de Moraes envolve empresas dos setores de saúde e educação, como a operadora de planos de saúde Rapvida e o grupo educacional SEB, responsável por algumas redes de ensino. O levantamento mostra que a maior parte dos processos acompanhados por Viviane no Supremo teve início após Alexandre de Moraes assumir a cadeira na Corte, em março de 2017. Das 31 causas, 22 começaram depois dessa data. E já em 22 de setembro deste ano, Viviane Bart registrou em Brasília mais um escritório de advocacia, o Bart & Bart. O fato ocorreu no mesmo dia em que o governo Donald Trump estendeu ao Lex Instituto os efeitos da Lei Magnitsky, na qual ela e Moraes já estavam incluídos. Assim, segundo informações de O Globo, além do escritório original, com sede em São Paulo, o Bart de Moraes, sociedade de advogados, no qual tem 9 sócios, entre eles os seus 2 filhos, há um segundo escritório, desta vez tendo apenas a filha Juliana como sócia. Em 2024, na distribuição de lucros do Bart Moraes, coube a Viviane a quantia de 57 milhões de reais. Seu patrimônio pessoal entre 2023 e 2024 saltou de 24 milhões de reais para 79 milhões de reais. Bom, ainda bem que tem Augusto e Cautio hoje que assinaram a capa da última edição de Oeste falando justamente sobre esse caso, porque não para de aparecer. É aquelas histórias, quanto mais você mexe, pior fica, né, Augusto? Vamos primeiro com o Cautio aqui. Quero te ouvir. Então, primeiro tem esse levantamento aí de 31 causas, 22 começaram depois de Moraes assumir uma vaga, uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Também esse crescimento patrimonial aí de Viviane Bart de Moraes, que chegou a quase 80 milhões de reais, Cautio. Quantos advogados no Brasil, formados às melhores universidades brasileiras, a USP, a FRJ, ou do mundo, tem um patrimônio pessoal de 80 milhões de reais? E quantos deles conseguem esse patrimônio depois de 40, 50 anos de atuação, por exemplo? E quantos deles conseguem apenas porque se especializaram em questões cabeludas, tributárias, criminais muito graves, cíveis, etc. Não é o caso da senhora Bart de Moraes, porque ela não fez nenhuma grande universidade brasileira, ela não exerceu a profissão por décadas e muito menos se especializou em nada. Então, a única vantagem que um cliente teria em contratar o escritório da senhora Bart de Moraes é o sobrenome. Ou melhor, é a certidão de casamento dela com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Só, apenas isso. Agora, o problema é que, primeiro ponto, nas causas, agora do Banco Master, que ela patrocinou, perdeu todas. Conseguiu perder todas as causas. 70 mil processos do Banco Master, ela atuou em 2. Perdeu primeira e segunda instância contra o financista, contra um empresário que é o Vladimir Temerman, do ASH, um fundo de investimento que estava lutando contra o Banco Master. Então, ela conseguiu até perder essas causas. Mas ainda mais grave é o que o seu marido está fazendo. Ou seja, a informação é que o ministro Alexandre de Moraes foi falar com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pedindo para que desse uma olhada com muito carinho no caso do Banco Master e que permitisse a fusão, ou melhor, a compra do Master pelo Banco de Brasília, operação fraudulenta e que o Banco Central vetou, ainda hoje não sabemos as motivações, mas que vetou e que depois levou também à prisão de Vorcaro, do dono do Banco Master. Então, assim, terminando, é claro que falta autoridade moral ao ministro do Supremo Tribunal Federal que se encontra nessa situação. Falta qualquer tipo de limitação, de freio inibidor que deveria ser colocado pelo Senado, que está acovardado. Mas é mais do que claro que estamos diante de um crime de responsabilidade e que deve ser imputado ao ministro Alexandre de Moraes, porque não é possível que o ministro atue como lobista de um banco falido que roubou milhões de brasileiros
brasileiros e que a gente acha isso normal. Não é possível que se faça aquilo que se chama advocacia administrativa, ou seja, que um público oficial, no exercício da sua função, atue, advogue em nome de uma empresa privada que contratou a mulher e que a gente normalize isso. Não é possível que a gente ache que uma esposa de um ministro de uma Corte Suprema do Brasil receba um contrato milionário de 129 milhões de reais para atuar em 2 casos, perde os 2 e tá tudo bem. Então, a gente tem que voltar à normalidade democrática e ter vergonha na cara, porque a palavra corrupção deve ser voltada a ser pronunciada, especialmente no órgão legislativo de competência, que é o Senado Federal, que nesse momento está num silêncio vergonhoso.